Bem-vindo ao podcast do Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprenderes a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade, onde a harmonia corpo-mente se unem em um estado natural de serenidade. Namasté e bem-vindos ao Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. E o tema de hoje é explorar as 8 razões principais pelas quais algumas pessoas altamente sensíveis não estão a prosperar, ou seja, não estão a criar a vida que desejam. Também vou falar e vou partilhar de algumas áreas que tenho estado a explorar com pessoas altamente sensíveis ao longo de todos estes anos em que tirei esta especialidade. E o que é que elas diziam realmente, quais é que eram os seus desafios e quais é que eram as suas dificuldades. Eu sou a Sofia Loureiro, sou uma terapeuta natural especializada em pessoas altamente sensíveis e guio pessoas altamente sensíveis a melhor gerirem a intensidade emocional, a serem mais autoconfiantes e a viverem em paz com ferramentas de psicologia positiva, inteligência emocional, saúde natural e mindfulness. Então, saibamos, quer não, nós estamos sempre a co-criar a nossa realidade através das nossas escolhas. E quando nós não somos intencionais sobre o nosso crescimento e a direção que nós queremos tomar, as coisas podem começar a ficar mais difíceis na nossa vida. Em primeiro lugar, por isso eu vou partilhar aqui contigo algumas coisas que as pessoas altamente sensíveis que vinham à minha consulta costumavam dizer que eram os seus desafios, para ver se tu te podes identificar também em algum ponto da tua jornada em que estás com estes desafios e o que é que nós podemos fazer para trabalhá-los. Por exemplo, muitas pessoas altamente sensíveis comentam que são demasiado exigentes com elas próprias. E aí, por exemplo, o que nós podemos ir trabalhar é a bondade para connosco, ou chamada autocompaixão, que é um conceito que muitas pessoas altamente sensíveis nem conseguem perceber o que é que quer dizer. Outras pessoas, por exemplo, diziam que tinham uma intuição muito desorganizada e aí nós entramos com ferramentas para aprender a ouvir a nossa voz interior, sermos mais autoconfiantes e então a partir daí confiar na nossa intuição. Outras pessoas, por exemplo, altamente sensíveis, têm como desafio crises de ansiedade. E aí o que é que nós vamos buscar? Vamos buscar, por exemplo, ferramentas que nos permitem acalmar a mente. Aí eu gosto muito, por exemplo, do mindfulness, da atenção plena. Outras pessoas, por exemplo, diziam que não sabiam definir o que era delas e o que era do outro. E aí entra, então, aprendermos a estabelecer limites na nossa vida. Onde é que nós começamos, onde é que nós acabamos, onde é que o outro começa, onde é que o outro acaba, para aprendermos também a priorizar as nossas necessidades. E, por exemplo, não querer constantemente consertar os outros ou processar as emoções dos outros, ou evitar dizer que não só porque a outra pessoa vai ficar desapontada. Isso já foi amplamente falado no último episódio em que eu falava de criar limites saudáveis com pessoas altamente sensíveis. Outras pessoas, por exemplo, tinham como desafio uma mente muito ruminante, ou seja, demasiados pensamentos e pensamentos negativos. Aqui temos que ir trabalhar, por exemplo, ferramentas de inteligência emocional para aprender a lidar com os nossos pensamentos. Outras pessoas, a intensidade emocional, como é evidente, portanto, gerir emoções é um dos grandes desafios das pessoas altamente sensíveis. Outras pessoas têm, por exemplo, uma sensação que não encaixam e muitas vezes definem-se até como ETs neste mundo. E aí, por exemplo, o primeiro passo que eu trabalhava sempre e que eu costumava comentar é que quando nós temos esta sensação que que as outras pessoas não nos aceitam e que nós não encaixamos no mundo, muitas vezes o que está a acontecer é que nós não nos aceitamos. Nós não nos aceitamos. Ainda não conhecemos a nossa identidade plenamente, não aceitamos a nossa sensibilidade, não aceitamos como vemos o mundo, não aceitamos que temos um ritmo de vida diferente e aí, por exemplo, essa sensação de não encaixar no mundo desaparece muito quando nós começamos a trabalhar a nossa autoaceitação. Por exemplo, também descuidar de si.
E aí nós vamos aprender a colocar-nos como prioridade, que as nossas emoções importam, que eu necessito de espaço para mim, que eu preciso estar sozinho para recarregar baterias, que eu preciso de fazer uma caminhada, ou de respirar profundamente, ou de outro tipo de autocuidado, por exemplo, cuidar de mim, investir em crescimento pessoal, investir na minha saúde física, mental e emocional. Outras queixas de pessoas altamente sensíveis são ciclos de burnout e aí nós temos que aprender a gerir a nossa energia. Nossa energia ao longo do dia mesmo. Por exemplo, fala-se muito de gestão de tempo, mas não se fala de gestão de energia. Gestão de energia é, por exemplo, nós, sempre que possível, fazemos tarefas que são mais exigentes quando nós estamos no nosso pico de energia. Novamente, isto, por exemplo, vem muito de um autoconhecimento, que é perguntar-nos quando é que é o meu pico de energia, quando é que eu estou mais ativo durante o dia. Em vez de começar a fazer tarefas que são muito exigentes, por exemplo, já ao fim da tarde, quando uma pessoa altamente sensível normalmente já está sobreestimulada, porque o nosso cérebro, é isso que é ser altamente sensível, é nascer com um sistema nervoso que processa todos os estímulos profundamente. É muito natural que as pessoas altamente sensíveis, quando chegam ao fim da tarde, já estão em sobrecarga e precisam é descansar. E não é nessa altura que nós vamos fazer tarefas mais exigentes. Portanto, isto é a diferença, por exemplo, então nós gerirmos só o nosso tempo e aprendemos a gerir o nosso tempo e a nossa energia. Outras coisas que outras pessoas altamente sensíveis tinham como desafio era não saber dizer que não. Isto foi falado já no último episódio do Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis, de aprender a estabelecer limites saudáveis, e eu tenho uma masterclass gratuita precisamente que se chama Os 4 Erros a Evitar se queres realmente proteger a tua energia e a tua paz, em que falamos dos 4 erros a evitar quando tentamos estabelecer limites saudáveis com pessoas altamente sensíveis. Por exemplo, também preocupar-se demasiado com os outros. E aqui está, não há aquela fronteira entre o que é meu, o que é o do outro, o que é o meu círculo de controle e de influência ou o meu círculo de preocupação. Isto é falado, por exemplo, pelo Stephen Covey no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Efetivas, é entendermos o que é que está sobre o nosso controle e o que é que não está sobre o nosso controle. Portanto, mais cansada no trabalho, dores, falta de autoconfiança, frustração, muita insegurança, aprender a gerir o stress, irritação, entrar em pânico quando alguma coisa corre mal, portanto isto é viver em modo de sobrevivência, por exemplo. Aprender a desenvolver autocuidado. Portanto, eu estou aqui a ler uma lista de os desafios que as pessoas altamente sensíveis têm partilhado comigo ao longo destes anos todos de trabalhar com elas. Então é por causa disso que então eu consegui encaixar todas estas necessidades e todos estes desafios em 8 grandes áreas, que eu chamo então as 8 grandes razões pelas quais as pessoas altamente sensíveis não estão a criar a vida que realmente desejam. Então, qual é que é essa primeira grande razão? A primeira grande razão é uma falta de compreensão do traço de alta sensibilidade. Portanto, essa sensação de não encaixar no mundo e lutam para se entender, sentem-se completamente sobrecarregadas com o ambiente que está à sua volta, é porque não entendem como é que o seu sistema nervoso realmente funciona. Portanto, nós, ao processar tudo muito profundamente, facilmente entramos em sobrecarga. Por isso, por exemplo, a transformação aqui, como é que vai acontecer? Ao aprender o que é verdadeiramente alta sensibilidade, ao compreender o que é a nossa natureza, então aí as pessoas altamente sensíveis podem começar não só a aceitar-se, a abraçar as suas características únicas, mas aprender a lidar com elas. Por exemplo, fazer micropausas ao longo do dia para podermos descansar desta possível sobreestimulação que há devido a processar, o nosso cérebro processar, o nosso sistema nervoso processar todos os estímulos muito profundamente. Segunda grande razão, portanto a primeira razão era a falta de compreensão da alta sensibilidade, ou seja, como é que funcionamos. A segunda grande razão era um diálogo interior muito negativo. Portanto, as pessoas altamente sensíveis são muito perfeccionistas, são muito exigentes com elas próprias, e isso leva-nos muitas vezes a padrões de autocrítica, a padrões negativos que vão minar a nossa autoconfiança e a nossa autoestima. Por isso elas duvidam muito
muitas vezes das suas capacidades e sentem-se muitas vezes inadequadas. Isto advém muitas vezes deste mindset negativo, portanto, deste diálogo interior muito exigente com elas próprias. E aí a transformação como é que é? É nós mudarmos para um mindset de crescimento, em que as pessoas altamente sensíveis vão aprender a cultivar uma mentalidade mais otimista, mais bondosa para consigo mesma, e isto automaticamente vai aumentar a nossa autoconfiança e vai abrir as portas à transformação. Portanto, já temos aqui duas razões das pessoas altamente sensíveis a não estarem a prosperar na sua vida: falta de compreensão da alta sensibilidade. Número 2, um diálogo interior negativo. E um mindset normalmente fixo, não há um mindset de crescimento. Acredita-se, eu sou assim, é como a Gabriela Cravo e Canela, como se diz agora o síndrome de Gabriela Cravo e Canela, que é: eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Isto não é assim. Nós temos de ter nascido com este sistema nervoso, que tem desafios, mas também tem dons, e nós depois aprendemos a lidar com eles através do mindset, então, de crescimento. Ou seja, melhorar este diálogo interior também que nós temos para connosco. Sermos mais bondosos. Razão número 3 é a dificuldade em gerir as emoções e entrarmos em sobrecarga emocional. E aí a forma como nós sentimos o mundo intensamente pode nos levar realmente a isto. E isto quer dizer, mais uma vez, isto é como o nosso sistema nervoso funciona. Portanto, um dos estímulos que é processado profundamente a nível do nosso sistema nervoso são as emoções. São as emoções, são os pensamentos. Portanto, todos os estímulos internos, se nós pensarmos em emoções, em pensamentos, na dor, na temperatura corporal, na fome, na sede, tudo isto é também processado profundamente a nível do nosso sistema nervoso. Então, isto pode dar também esta dificuldade, este desafio a nível de aprender a lidar com as nossas emoções, com a nossa intensidade emocional. E aí a transformação como é que se vai dar? É aprendermos realmente práticas de gestão emocional, aprender a curar as nossas feridas, por exemplo, para de modo a encontrarmos a nossa paz interior. Portanto, já estamos aqui a falar de 3 razões: falta de compreensão da alta sensibilidade, um diálogo interior negativo e um mindset fixo. Terceira razão pelas quais muitas pessoas altamente sensíveis têm dificuldade em prosperar, em estar em paz, em colocarem-se no mundo, em encontrar o seu lugar. O terceiro é dificuldade em gerir emoções e sobrecarga emocional. Quarta razão é a dificuldade em lidar com o stress. Portanto, algumas pessoas altamente sensíveis são propensas a sofrer de stress crónico e ansiedade, e isto leva a uma série de sintomas, não só físicos, mas também mentais e emocionais. Portanto, isto é o que se chama viver em constante modo de sobrevivência. Isto leva, ou seja, estamos sempre alerta. Isto leva a um esgotamento. Okay? Um esgotamento físico, novamente, um esgotamento físico, mental e emocional. Pode levar a processos de burnout. A transformação aí, então, é aprendermos a ter uma série de práticas, de técnicas, de habilidades para aprender a lidar com o stress e encontrar calma e equilíbrio na nossa vida, mesmo nas situações mais desafiadoras. É isto que se chama a resiliência. Não é? Portanto, quinta razão: a ausência de estratégias para uma mente saudável. Portanto, não investirmos em adquirir ferramentas que nos ajudam a ter uma mente saudável. Okay? Para lidarmos com o desafio dos dias a dias, por exemplo, estabelecer limites saudáveis. É uma ferramenta essencial para termos uma mente equilibrada e saudável. Outra, por exemplo, práticas de mindfulness, de atenção plena, de meditação. Outra, positivar a nossa mente. Portanto, tudo isto, como é que há a transformação? As pessoas altamente sensíveis então podem ganhar uma maior sensação de controle sobre as suas vidas ao adquirir ferramentas, ou seja, um kit de ferramentas que as vai apoiar a navegar no mundo de forma mais equilibrada e consciente. Já vamos em 5 razões pelas quais as pessoas altamente sensíveis têm dificuldade em prosperar e criar a vida que desejam. Número 1, falta de compreensão da alta sensibilidade. 2, diálogo interior negativo, mindset fixo. 3, dificuldade em gerir emoções e sobrecarga emocional. 4, dificuldade em lidar com o stress. 5, ausência de estratégias para uma mente saudável. 6, não saber criar relacionamentos saudáveis. Portanto, por vezes encontramos presos em relacionamentos tóxicos que vão minar a nossa autoestima e bem-estar emocional. Por exemplo, algumas pessoas altamente sensíveis têm a tendência para cair nas teias de personalidades narcisistas. Porquê? Porque normalmente a personalidade narcisista é uma personalidade em que o foco é para si mesmo,
não é? Portanto, são personalidades em que há uma baixa empatia, em que normalmente só se pensa em si mesmo e em satisfazer as suas necessidades e por isso pode-se manipular as outras pessoas. E as pessoas altamente sensíveis têm esta alta empatia, têm esta alta tendência para dar, muitas vezes porque se desenvolveu desde a infância ou desde a adolescência um papel de cuidador dentro do sistema familiar que existia. Portanto, tudo isto há uma série de padrões que nos levam depois, em idade adulta, termos relacionamentos desequilibrados e por vezes tóxicos e relacionamentos de codependência. A transformação é aprendermos a reconhecer os sinais de relações tóxicas, aprendermos a estabelecer limites saudáveis nos nossos relacionamentos e então, a partir daí, aprender a criar relações mais positivas e satisfatórias que vão promover o nosso crescimento pessoal, que vão promover o nosso bem-estar. Portanto, já vamos em 6 razões. Agora, a sétima razão que muitas pessoas altamente sensíveis têm como dificuldade, como desafio, são desafios a nível da área profissional, no mundo do trabalho. Portanto, no ambiente de trabalho, nós podemos nos sentir muitas vezes desafiados pela nossa sensibilidade, temos dificuldades em ser assertivos, temos dificuldades muitas vezes até sequer em encontrar um propósito profissional para a nossa vida. E, além disso, muitas pessoas altamente sensíveis sentem-se sobrecarregadas pela pressão no ambiente do trabalho, pelas expectativas no ambiente do trabalho, porque nós não temos um ritmo tão acelerado e então não conhecemos sequer as nossas mais-valias. Aqui como é que vai haver a transformação? A transformação vai haver quando nós aprendemos a reconhecer e valorizar as nossas qualidades, as nossas mais-valias, o que é que nós trazemos para a mesa. Okay? Para então encontrar formas de nos destacarmos no trabalho e de nos realizarmos profissionalmente. Isso pode envolver desde aprendermos a ser assertivo, encontrar um propósito significativo de vida, criar um ambiente de trabalho que apoie a nossa sensibilidade. Por exemplo, no nosso trabalho, nós podemos criar o nosso local sagrado. Tenho pessoas altamente sensíveis que vêm à consulta e nós falamos sobre isso. Por exemplo, na própria secretária, nós temos, as pessoas se identificam com cristais, metem cristais, as pessoas se identificam com a natureza, têm um postal da natureza, fazem o seu local sagrado no trabalho para proteger ali a sua energia, ter ali o seu local. E também, outra coisa é entender isso das mais-valias. Então, se nós não temos um ritmo tão acelerado, porquê que é? Porque nós processamos tudo profundamente. Portanto, podemos não ter um ritmo muito acelerado, mas somos muito detalhistas. Então, como tal, vamos apresentar um bom trabalho. Não é? Então, isso é uma das coisas que nós podemos dizer. Nós podemos dizer que, a nível do trabalho, eu tenho uma grande empatia e consigo entender as necessidades das outras pessoas. Portanto, aprender a entender realmente quais é que são as nossas mais-valias como pessoa altamente sensível ao mundo do trabalho, em vez de nos compararmos constantemente com os outros 80% da população que não têm as mesmas características que nós, não é? Que não nasceu com este sistema nervoso. Então já vamos em 7 razões pelas quais as pessoas altamente sensíveis podem ter dificuldade em prosperar e em criar a vida que desejam. 1. Falta de compreensão da alta sensibilidade. 2. Diálogo interior negativo e um mindset fixo. 3. Dificuldade em gerir emoções e sobrecarga emocional. 4. Dificuldade em lidar com o stress. 5. Ausência de estratégias para uma mente saudável. 6. Não saber criar relacionamentos saudáveis. 7. Desafios no mundo do trabalho. E 8. Isto é uma parte muito importante, a razão número 8, é que por vezes há uma falta de conexão espiritual. Quando eu tirei a certificação em pessoas altamente sensíveis, uma das coisas que falavam é que a maioria das pessoas altamente sensíveis necessitam sentir um tecido de suporte, de apoio, numa conexão, na conexão é algo superior a elas. Ou seja, algo fora delas. E isto pode ser. E também uma conexão maior com elas próprias. Portanto, quando há esta falta de conexão e a espiritualidade, atenção que não tem obrigatoriamente a ver com religiosidade. Há pessoas que conseguem esta conexão com algo exterior a elas, que as transcende através de uma religião, mas também conseguem, por exemplo, conexão com algo superior, pode ser com a natureza, pode ser com o cosmos, pode ser com as estrelas, pode ser com os animais, seja o que for. Portanto, muitas pessoas altamente sensíveis acabam por sentir um vazio interior e uma falta de significado na sua vida, uma falta de propósito. A espiritualidade é uma dimensão da experiência humana que confere-nos significado, propósito e conexão com algo
maior do que nós mesmos. E isto pode ser uma fonte de apoio para as pessoas altamente sensíveis ultrapassarem os inevitáveis altos e baixos da vida. Então, como é que é a transformação? Ao cultivar, por exemplo, uma prática espiritual que ressoa consigo mesma, as pessoas altamente sensíveis podem encontrar a sua paz interior, significado e propósito na vida. E isso pode envolver explorar diferentes tradições espirituais, ou simplesmente praticar meditação, ou encontrar uma comunidade de outras pessoas altamente sensíveis com o qual, por exemplo, partilham altamente sensíveis, ou o tipo de pessoas, por exemplo, com as quais nós nos identificamos, que partilham os nossos valores e crenças. Eu, por exemplo, a nível de espiritualidade, realmente foi o que me ajudou a atravessar períodos muito difíceis da minha vida, criando mantras tão fáceis como que eu seja abraçada pela bondade. Ou quando eu, por exemplo, estou a ficar completamente sobrecarregada emocionalmente com o mundo à minha volta, que é muito difícil para uma pessoa altamente sensível, por vezes somos esmagados pelo sofrimento, entregar esse sofrimento, essa sobrecarga emocional que eu estou a sentir, por exemplo, a uma benevolência maior do que eu. Portanto, este tecido é um tecido de suporte. Este tecido espiritual é definitivamente algo que nos pode ajudar, então, a vencer esses desafios e essas alturas mais difíceis na nossa vida. Portanto, eu vou fazer novamente um resumo, as 8 razões e as 8 áreas em que nós podemos e deveríamos apostar como pessoas altamente sensíveis, de modo a criar a nossa vida que desejamos, a vencer os nossos desafios, a aprender finalmente a prosperar e encontrar o nosso lugar do mundo. Era, número 1, falta de compreensão da alta sensibilidade. Número 2, diálogo interior negativo. 3, dificuldade em gerir emoções e sobrecarga emocional. 4, dificuldade em lidar com o stress. 5, ausência de estratégias para uma mente saudável. 6, não saber criar relacionamentos saudáveis. 7, desafios a nível do mundo do trabalho. E 8, uma falta de conexão a nível espiritual. Então, qual é que é a nossa solução para isto? E aqui é onde entra o programa que eu desenvolvi precisamente destas 8 áreas. Eu desenvolvi um programa, durante anos explorei e aprofundei estas 8 áreas das quais eu falei e estou entusiasmada por partilhar contigo que criei este programa online exclusivo para pessoas altamente sensíveis que querem crescer, querem viver em paz e prosperar. E chama-se Sensibilidade Radical Reinício Total. E dentro deste programa eu vou-te guiar precisamente através de 8 níveis ou módulos, como quiseres chamar, onde vais descobrir precisamente, número 1, entender a tua sensibilidade. Este módulo é fundamental para conheceres as bases do funcionamento da alta sensibilidade e compreenderes verdadeiramente quem és, aprender a ser autêntico, realmente quem é que eu sou, como é que eu funciono, quais é que são as minhas necessidades, como é que eu me posiciono no mundo. Nível número 2 é transformar, é precisamente trabalhar esse mindset, transformar o nosso mindset e o nosso diálogo interior. Neste nível 2, neste módulo, o que vais aprender são precisamente as chaves para a transformação, como cultivar o mindset positivo e libertar-te das crenças limitantes que te impedem viver em paz e prosperar. Portanto, aí vamos trabalhar muito sobre resistência mental e crenças limitantes. O nível número 3 é precisamente aprendermos a gerir as emoções, portanto, aprender as ferramentas básicas para aprenderes o que é que são as emoções, o que é que lidar com ela, como lidar com elas de forma saudável. Portanto, aqui muitas ferramentas de inteligência emocional. No nível 4, vais aprender a lidar com o stress e a ansiedade, de modo a encontrar a tua calma no meio da agitação do dia a dia. No nível 5, vamos aprender precisamente estas estratégias que eu falei essenciais para uma mente saudável. Portanto, é uma compilação de uma série de estratégias que eu fui estudando e adquirindo ao longo da minha jornada, não só como pessoa altamente sensível, mas também de ter trabalhado com pessoas altamente sensíveis e porque eu venho da área de investigação científica, de ter investigado muitas ferramentas de psicologia positiva, de inteligência emocional, de coaching, de neurociência. Portanto, este módulo, o nível 5, este nível 5 é uma compilação de diversas estratégias, então incluindo aprender a estabelecer limites saudáveis, praticar mindfulness, como é que nós positivamos a nossa mente, cultivar gratidão e muito mais, de forma a criar uma mente resiliente, como pessoa altamente sensível. No nível 6 do programa Sensibilidade Radical, vamos aprender a cultivar
relacionamentos positivos. Isto é muito importante. Vamos explorar conceitos como autocompaixão, comunicação não violenta, identificação de sinais de relações tóxicas e de codependência, de sinais de que estás numa relação, por exemplo, com uma pessoa narcisista, como cultivar relacionamentos saudáveis. No nível número 7 vamos trabalhar como encontrar o propósito e paz no trabalho. Aprendemos a valorizar a nossa alta sensibilidade, qual é que é a mais-valia no nosso local, aprender a ser assertivo, a conduzir portanto, uma entrevista de trabalho, aprender a exprimir as nossas necessidades e no nível 8, que é um bónus, dentro deste programa Sensibilidade Radical, vais aprender a explorar a tua espiritualidade e encontrar a liberdade do ser. Este é o programa que eu levei 4 anos a desenvolver, exclusivo, feito de raiz para pessoas altamente sensíveis começarem realmente a prosperar e a criar a vida que querem. E se tu quiseres, convido-te agora a testemunhar o que acontece quando decides realmente avançar e agir na criação da tua vida com este programa. Quando decides finalmente investir em ti e vencer a resistência mental que toda a gente tem. O nosso cérebro não gosta de mudar, ele é um bocado preguiçoso, não é? Portanto, ele tem muitas tarefas automatizadas e gosta de ficar na zona de conforto. Acontece que a zona de conforto não corresponde exatamente à zona de crescimento. E nós, como pessoas altamente sensíveis, temos então esta série de desafios que eu partilhei contigo e foi para isso que eu fiz este programa exclusivo para ti. No link na descrição deste episódio podes encontrar o link para o programa Sensibilidade Radical. Vemo-nos lá. Um grande namasté e obrigada pela tua atenção.